Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou psicólogo clínico e facilitador sistêmico. Hoje eu gostaria de falar sobre um post que eu fiz ontem nas redes sociais e que gerou muitos comentários. O post é: quando uma filha ou uma neta se queixam do seu pai ou do seu avô pelo vício do álcool, quando adulta, normalmente essa mulher, essa menina, vai se atrair por homens também viciados. Antes de fazer o comentário sobre este post, se inscreva no nosso canal, clique no sininho aí abaixo no vídeo no nosso YouTube para você se inscrever e desta forma você ajuda a gente a continuar mantendo conteúdo para vocês. Outra coisa também importante é que quando você se inscreve no canal, você também estará sempre sendo atualizada dos novos vídeos que estaremos fazendo. Bom, a respeito desta frase, eu queria comentar algo que quem conhece o meu trabalho já sabe há muito tempo. Nada que nós colocamos nas redes sociais, as frases que nós colocamos, se trata de regras. O que nós estamos falando a respeito de algo que nós observamos com muita frequência no nosso trabalho clínico. Eu, por exemplo, eu tenho um trabalho clínico de 26 anos. Então, o que eu estou falando é da minha experiência profissional de ver há 26 anos muitas histórias, tanto em grupo quanto no atendimento individual. E eu trago aqui para você um pouco dessa experiência que eu tenho de 26 anos atendendo as pessoas, tanto individualmente quanto em grupo. Então, não se trata de regras, se trata de observações. Ah, mas todos os casos é assim que funciona? Todas as mulheres que criticaram seu pai ou seu avô vão necessariamente se envolver com homens viciados? Não se trata de diagnóstico para o seu caso. Algumas pessoas ficam até bravas, se colocando: nossa, isso é mentira, não aconteceu comigo. Então que fique claro, gente, que o que eu coloco são observações sistêmicas que eu faço baseado nos atendimentos que eu tenho, mas não é regra e nem é diagnóstico para ninguém. Não tome essas frases como um diagnóstico para a sua situação. Tem muitas pessoas que vivem essa mesma situação de criticar um pai alcoolista ou um avô alcoolista e não se envolverem com homens viciados. Mas, de uma outra forma, elas começam e não percebem, e na maioria das vezes é inconsciente, elas passam por um processo de rejeição aos homens. Então, muitas mulheres não se atraem por homens viciados. Na verdade, elas não se atraem por homem nenhum. Elas começam a rejeitar os homens exatamente porque elas não confiam nesses homens, assim como elas não confiavam no pai alcoolista ou no avô alcoolista. Então não é a mesma coisa para todas as pessoas. A frase não serve como uma regra. Cada caso é um caso, nós falamos isso repetidamente aqui para vocês, para que vocês entendam desta forma. Mas é muito frequente, muito mais do que não frequente, mas não é regra, que as mulheres, as meninas, as pessoas que criticavam os seus pais, ou seu pai, ou seu avô, passaram a se envolver com homens alcoolistas. Muitas vezes essa é a forma interna de dar um lugar para este pai, dar um lugar para este avô. É a forma interna de demonstrar o amor se envolvendo por pessoas que também têm o mesmo vício ou um outro tipo de vício. Isso é muito frequente com as mulheres. Com os homens, com mais frequência, a gente observa que eles acabam se tornando alcoolistas. Então, também não é uma regra. Às vezes, ele também vai ter lá um movimento diferente disso que eu estou dizendo. Mas, na maioria dos casos, nós observamos isso. A crítica faz com que a gente se torne algo muito parecido com aquilo que a gente criticou no outro. Ou a gente atraia para a gente algo muito parecido com aquilo que a gente criticou no outro. Outra coisa que comentam com bastante frequência quando a gente coloca essas frases é: então eu tenho que amar esse homem, tenho que esquecer tudo que ele fez, ele judiou da gente, ele bateu na minha mãe. Não, gente, nós também não estamos falando disso. As leis naturais não fazem julgamento moral. Nós fazemos esse julgamento moral. As leis naturais só dizem o seguinte:
Se ele pertence, ele não pode ser excluído. Se ele for excluído através de críticas, de julgamentos e rejeições, vai haver uma compensação para essa exclusão. E muitas vezes a compensação é essa. Ela vai se atrair por um homem muito parecido. Ou ela vai ficar sozinha. Não vai se envolver com ninguém através dessas críticas que ela carrega. Portanto, não há dúvida nenhuma de que esses homens, essas pessoas, vão arcar com as consequências das suas atitudes, dos seus atos. Ninguém está ninguém está justificando o que eles fizeram. Nós não estamos fazendo esse tipo de observação. Tem que tolerar. Não é nada disso. Nós estamos dizendo que eles pertencem e não podem ser excluídos, esquecidos ou rejeitados, principalmente por um filho, por uma filha. O efeito da exclusão de um pai ou de uma mãe por um filho, por uma filha, é catastrófico na vida desse filho. Ele não vai se realizar, ele vai se atolar em não realizações. Então, não precisam acreditar nisso. Observem os efeitos na vida das pessoas. Eu estou fazendo isso há muito tempo, eu estou observando os efeitos. E eu trago para vocês, muitas vezes, aquilo que a gente observa. Então, o que a gente está querendo mostrar com essa frase, né? Quando uma filha ou neta critica um pai ou um avô pelo seu vício em álcool, ela irá atrair homens parecidos. O que a gente está querendo mostrar nessa frase é que essas filhas, esses filhos, precisam ficar com o essencial. O essencial, e a gente sempre coloca aqui, é a gratidão pela vida. Isso não isenta eles daquilo que eles fizeram, nem da responsabilidade que eles têm que também arcar com aquilo que eles escolheram fazer. Mas para um filho, não cabe a um filho ou uma filha ficar fazendo julgamento, sem que isso cause um preço bem alto para ele pagar na própria história, na própria vida, na própria não realização. Então, se nós dermos um lugar com gratidão para aquilo que nós temos de mais importante, que é a vida, e com essa vida, o que você fez com essa vida? Como é que você cuidou dessa filha? Como é que você cuidou desse filho, do seu pai e da sua mãe? Você cuidou bem? Você está se realizando? Você está conquistando as coisas? Ou você está preso, você está emaranhado, você não percebe que você não se realiza, você fracassa talvez nos seus projetos? Olhe para os efeitos e através dos efeitos a gente vai validando ou não essas leis sistêmicas que nós trazemos aqui para vocês. Tá bom? Então, era esse o vídeo que eu queria trazer para você aqui hoje. Se você gostou, curta, se inscreva no nosso canal e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.